Ajeitou a vitória do Real Madrid, que assim, a discrepância de odds a gente pode até considerar alta, né? Tá sendo dado um favoritismo muito grande aí para o Real Madrid nesse confronto. Mas eu confio muito nos merengues, tá, velho? Bom, vamos agora para outro duelo europeu, né? Temos Real Madrid e Borussia Dortmund, né? Que foi a final aí da Liga dos Campeões da temporada 23-24, né? Isso, ano passado. E o Real venceu por 2-0. O jogo é sábado, 5 da tarde, lá no MetLife Stadium. Pois é, joguinho interessante aí, mais um pra gente analisar, um duelo de europeus. Vamos que vamos. É impressionante, né, esse chaveamento, como ficou distinto do outro, né? A gente Esse chaveamento deu a lógica, né? Exatamente. De um lado deu a lógica, na outra só o Chelsea dos favoritos tá ainda classificado, né? A tendência era ser Atlético de Madrid, Chelsea, Inter e City, né? E aí a gente tinha uma mini Liga dos Campeões, mas aí os brasileiros e o Al Hilal atrapalharam. Pois é, vamos que vamos agora para o nosso aplicativo mais uma vez, dar uma analisada aí nas duas equipes, né? O Real Madrid, como é que chega? Bom, vamos dar uma olhada, por quê? O Real, ele venceu a Juventus por 1-0, né? Uma grande surpresa, inclusive, desse Mundial é o Gonçalo Garcia, né? O atacante do Real Madrid, marcou gol, né? Marcou contra a Juventus também. Fez 3-0 no Salzburg, soberano, tranquilo. 3-1 no Pachuca também. A gente pode até dizer que não sofreu, porque pô, o Real jogou com 1 a menos desde o início. Opa, quase que só lá vai embora. Jogou com 1 a menos desde o início e conseguiu fazer o placar ali de boa. Realmente, pode dizer, o tropeço foi 1-1 contra o Al Hilal, que também quase ganha, né? O Valverde perdeu um pênalti ali já no segundo tempo, mas de fato foi um joguinho um pouco mais difícil. Mas, cara, eu acho que o Real Madrid, o futebol apresentado pelo Real Madrid, ele é melhor do que o do Borussia e o time também, sem dúvidas nenhuma, é melhor, né? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso Momento Bet Nacional? Não, analisar o Borussia, acho que Borussia, é bom, né? Acho que é bom. O Borussia venceu o Monterrey 2-1. Fez 2-0 cedo e ficou administrado, né? Ainda levou um gol. O Borussia... Teve um calorzinho no final ainda. Ele empatou em 0-0 com o Fluminense, jogando pior. Exato. Aí contra o Mamelodi foi um jogo com muitos gols, né? Um jogo bem movimentado ali, 4-3, mas até no final do jogo correu um risco de levar um empate. 4-4. Contra o Santos, esperava um resultado mais elástico, foi só 1-0. E contra o Monterrey, quando a gente esperava, de fato, vai ser uma grande atuação do Borussia. Até abriu 2-0 de uma forma tranquila, mas depois botou o pé no freio, né? O Monterrey até assustou no final. Enfim, então é um time que não passa tanta confiança não. E tomou gol aí, tomou 3 do Mamelodi, tomou gol do Monterrey e também não tem uma defesa tão segura. E do Fluminense só não tomou porque o Fluminense foi incompetente. Né? Exatamente, exatamente. E não teremos o confronto entre os irmãos Bellingham, né? Isso, tomou amarelo. Tomou amarelo e não vai jogar o Joby Bellingham, que é o do Borussia Dortmund, né? Bom, vamos lá para o nosso momento Bet Nacional. Agora sim, Fábio Hermano. Ajeitou a vitória do Real Madrid, que assim, a discrepância de odds a gente pode até considerar alta, né? Tá sendo dado um favoritismo muito grande aí para o Real Madrid nesse confronto. Mas eu confio muito nos merengues, tá, velho? Eu confio muito aqui. Eu acho que é importante a gente destacar até o ambas marcam, só que, custo-benefício, eu prefiro a vitória do Real ainda, tá? Pra mim é um comparativo muito simples, que inclusive a gente fez a mesma análise em Real Madrid e Juventus, né? O ambas marcam é uma boa, mas eu prefiro confiar que esse jogo pode muito bem ser 1-0, 2-0 ou 3-0 Real Madrid, do que pode ser um 1-1, 2-2, tá? Eu prefiro confiar apenas no Real Madrid. Por quê? O Borussia não faz um Mundial tão bom. Ele chega aqui nas quartas de final, mas sem grandes atuações, sem muito brilho, jogou pior do que o Fluminense, quase perde para uma equipe sul-africana, só fez 1-0 na equipe sul-coreana do Ulsan, 2-1 apenas no Monterrey. Então, velho, eu não vou confiar nesse Borussia, apesar de achar que esse ambos marcam vai bater, tá? Meu palpite aqui é meio que um 3-1 Real Madrid, 4-1 até eventualmente, e por isso, velho, eu fico com a vitória do Real. Eu acho que passa mais confiança, é um time mais qualificado, tá jogando mais bola, então, mesmo sendo um confronto contra um europeu de alto nível, eu acho que vai dar Real. Muito bem, então vitória do Real, nossa dica aí para o confronto contra o Borussia Dortmund.